Bom, vamos falar agora sobre quadriláteros e suas classificações. Bom, quadriláteros a gente viu já que são polígonos de 4 lados. E da mesma forma como a gente pode classificar triângulos, como a gente viu na última aula, nós também podemos dar umas classificações para os quadriláteros, só que vão ser um pouquinho diferentes. Primeiramente, quadriláteros pode ter vários tipos, alguns não vão se encaixar dentro de nenhuma dessas classificações. Mas vamos ver aqui os trapézios e os paralelogramos. Bom, primeiramente, a gente vai usar o que a gente viu na última aula sobre lados paralelos. Lembrem que lados paralelos são lados que estão sobre retas que são paralelas, né? E aqui nos trapézios, o que vai ser um trapézio? Eu dei aqui alguns exemplos. Vocês percebam que nessa figura, esse lado é paralelo a esse, não é? Mas esse aqui não é paralelo a esse. Nesse outro aqui, esse lado é paralelo a esse, mas esse lado não é paralelo a esse, não é? Então, vamos definir trapézio da seguinte maneira. São quadriláteros com um par de lados paralelos, ok? Isso é trapézio. Vai ser um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Aqui, esse aqui com esse aqui formou um par, né? É um par de lados paralelos. Esse aqui com esse aqui não é, então não conta. Aqui, esse com esse são paralelos, formou um par. Esse com esse não é um par de lados paralelos. Legal? Agora, passando dos trapézios, vamos ver agora paralelogramos. Os paralelogramos, vocês reparam aqui nas figuras de exemplo, esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Nesse outro, esse lado é paralelo a esse. E esse aqui, paralelo a esse. Opa. Então, o que a gente nota de diferente dos trapézios? Nos trapézios, enquanto a gente tinha só um par de lados paralelos, aqui a gente vai ter dois pares. Então, paralelogramo vão ser o quê? São quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Tá, então, basicamente, quando aparece lado paralelo no quadrilátero, a gente pode ter ou um par ou dois pares, tá? Quando tiver só um par, ele chama de trapézio. Quando tiverem dois pares de lados paralelos, a gente chama de paralelogramo, ok? Agora, dentre os paralelogramos, temos subclassificações. Um paralelogramo pode ser ou um retângulo, ou ele pode ser um losango, ok? Então, tá. Isso aqui são subclassificações de paralelogramo. Então, todo retângulo vai ser um paralelogramo e todo losango vai ser um paralelogramo, tá? E o que que vai, o que que vai ser um retângulo? É o paralelogramo com os quatro ângulos internos retos, tá? Você olha aqui para esses dois paralelogramas que eu dei de exemplo, você vê que os ângulos dele,
todos os 4 são retos, né? Medem 90 graus. O ângulo reto dá para identificar de olho. Como todos os 4 dentro dele são retos, é um retângulo, ok? Então, todo paralelogramo, ó, sempre que o paralelogramo aparecer com os 4 ângulos dentro dele sendo retos, ele vai ser um retângulo. Também podemos falar que são todos os ângulos internos iguais, tá? Porque se forem todos iguais, todos vão ser retos. Agora, o que é losango? Losango vai ser outro tipo de paralelogramo. Nesses exemplos de losango aqui, o que temos? Além dos lados serem paralelos, porque se é paralelogramo, é pressuposto que são paralelos, né? Mas o que acontece aqui é que todos os lados são iguais. Então, o losango é o paralelogramo com os 4 lados iguais. Legal? Então, recapitulando, quadriláteros, polígonos de 4 lados, alguns vão ser trapézios, outros vão ser paralelogramos. Alguns não vão nem ser nenhum dos dois, tá? Por exemplo, isso aqui. Esse quadrilátero aqui, ele não é nem trapézio e nem paralelogramo, tá? Esse quadrilátero aqui não é nem trapézio nem paralelogramo, ele não é nada, ele é apenas quadrilátero, sem nenhuma subclassificação. Mas basicamente, quando aparecer par de lados paralelos no quadrilátero, ele pode ser classificado como ou trapézio ou paralelogramo, tá? E se for um paralelogramo, ele pode ter outra classificação, que ele pode ser um retângulo ou ser um losango. E aí tem outra subclassificação mais especial, que é quando ele é retângulo e losango ao mesmo tempo, que a gente vai chamar ele de, vocês já conhecem, é o quadrado. Quadrado nada mais é do que um paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Opa. Ok? Então, todo quadrado, então, também é retângulo. E todo quadrado também é losango. Para ser quadrado, ele tem que ser retângulo e losango ao mesmo tempo, ok? E ele é também um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos. Ó, esse com esse e esse com esse. Então, essas são as classificações que a gente tem, ok? Trapézios quando tem um par de lados paralelos, paralelogramo quando tem 2. Retângulo quando é um paralelogramo com os 4 ângulos dentro retos, e losango quando os 4 lados são iguais. E se ele for tanto retângulo quanto losango ao mesmo tempo, ele é um quadrado. Quadrado é o caso mais especial que temos, é bem específico. Ele não tem outra cara, é sempre essa cara, quadrado, tá? Então, vamos ver rapidinho os exemplos da lista. Bom, vamos lá. Aqui no exercício 32, estou pedindo para classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Aqui, todo trapézio possui um par de lados paralelos. Verdade, é a definição que a gente deu, né? São quadriláteros com um par de lados paralelos.
Agora, a terceira aqui, todo losango é um paralelogramo? Sim, aqui. Losango está dentro da classificação de paralelogramos, então todo losango é paralelogramo. Todo quadrado é retângulo? Sim. Acabamos de ver que quadrado, para ser quadrado, ele tem que ser retângulo e losango ao mesmo tempo. Então, em particular, ele também é um retângulo. Agora, todo retângulo é um quadrado? Não, né? Porque tem retângulos como esse aqui, do exemplo, ele não tem todos os lados iguais, né? E para ser quadrado tem que ter todos os lados iguais. Então, nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Da mesma forma, nem todo losango é um quadrado, mas todo quadrado é um losango, tá ok? E aí vocês vão usando essa classificação, resolvendo esse exercício 32.